Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Eu brincava na sexta-feira com o reverendo Maurício e o Alan, que o reverendo Maurício tem pregado muito em João. Então eu decidi pregar em Ruth, para ela não ficar com ciúmes. Tá bom, Ruth? Ruth capítulo 1, nós iremos ler este capítulo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo ela caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Vendo, pois, Noemi, de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém.
no princípio da cega da cevada. O texto que nós lemos, ele se inicia com a expressão, nos dias em que julgavam os juízes. Esses eram dias difíceis. Eram dias em que havia muita superstição, idolatria, desorganização social. Havia também um conformismo com aquela situação. O povo se afastava de Deus. O povo se voltava aos seus próprios interesses. Havia também muita apostasia. No capítulo 17 nós vemos o uso da religião para o lucro, como aquele homem que adota para si um sacerdote, e agora ele tem um pastor particular, que vai estar intermediando com Deus para os seus próprios interesses egoístas. Há também relatos de estupro e violência, guerras civis, problemas econômicos e fome. Afinal, nós lemos que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Eram dias ruins, terríveis. E o livro de Juízes, se você voltar uma folha atrás, ou algumas Bíblias, você nem precisa fazer isso, ele se encerra com a seguinte expressão, versículo 25 do capítulo 21 de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ele está dizendo, essa bagunça, essa desorganização social, a fome, a miséria, um dos motivos é porque não há um rei, não há ordem. O caos então toma conta da sociedade. A pergunta é, se não há quem mantenha, quem sustente, quem administre a sociedade, onde está então Deus? Onde está Deus? Enquanto a imoralidade cresce, onde está Deus? Quando nós vemos abusos, onde está Deus? Enquanto o relativismo moral vai se dispersando, vai tomando conta da sociedade, onde está Deus? Quando há fome, quando há miséria, onde está? Com certeza que em circunstâncias semelhantes a essas, somos tentados a dar também o nosso jeito. Não há rei, parece que estamos vivendo de uma forma aleatória, sem sentido, então Elimeleque decide dar o seu próprio jeito. Vamos sair de Belém, vamos sair dentre o povo que Deus escolheu para servi-lo, vamos sair desse lugar, porque há fome. Vamos investir em uma viagem para Moabe, para uma terra a qual Deus disse aos israelitas que não se misturassem com aquele povo, que eles não se casassem. Eles então foram. E o texto diz que um homem de Belém de Judá, se referindo aqui a essa família, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. E é irônico, porque o nome deste chefe de família significa, meu Deus é rei. Um tanto contraditório com o seu próprio nome, a decisão de ir a uma outra cidade, porque não há rei em Israel, e a sociedade está desorganizada, e há fome e há miséria. A situação narrada no livro de Juízes e Ruth não parece muito distante da nossa. Porque em momentos de dor, também questionamos, onde está Deus? Onde está Deus? Quando o casamento vai à ruína. Onde está Deus? Quando o câncer toma conta da minha carne. Onde está Deus? Quando o meu ente querido é tomado de mim. Onde Ele está? E assim como Elimeleque, nos esquecemos que independente das circunstâncias adversas, Deus reina. E tomamos as nossas próprias decisões, achando que
A prosperidade, a restauração da família depende de nós controlarmos as circunstâncias de algum modo. Depende das circunstâncias. Então, quem sabe se eu tomar determinada decisão, meus problemas então irão resolver. E nos esquecemos que, acima de tudo, sobre todas as coisas, devemos lembrar que Deus reina. Ainda que Ele esteja em silêncio. Pois o livro de Ruth nos mostra que Deus trabalha em oculto, nos bastidores. Ele está ordenando as circunstâncias. Ainda que por causa da dor, por causa do sofrimento e da miséria, Noemi não consiga perceber isso. O livro que começa com grande miséria, com grande tristeza, ele termina com júbilo. Porque nasceu Obed, que foi pai de Jessé, e Jessé, por sua vez, foi pai de Davi, o rei de Israel, segundo o coração de Deus. O rei que estava faltando para a organização daquele povo. Mas nós sabemos também que Jesus Cristo, o Messias, ele é descendente de Davi. Aquele que viria trazer restauração para o mundo. Aquele que nos mostra que não é o caos que rege a humanidade, mas Deus reina, e Ele reina por meio do seu Messias. Este livro, este texto, ele fala muito ao meu coração. E falou muito comigo hoje. Os irmãos já estão sabendo, né? Então já é uma oportunidade para eu contar a história uma vez só. Né? De uma vez só. Eu saía cedo hoje, queria me encontrar com o Tiago Clóvis para nós irmos ao Parque das Flores. E isso era por volta de umas 6h40. E quando eu dobro a esquina da rua, eu escuto um barulho de moto. Eram 2 rapazes, me abordaram, não tinham o que fazer. Ele mostrou a arma, apontou para a minha cabeça. E eu falei, olha, eu não tenho nada, não tem muita coisa. Ele, onde está a carteira? A carteira estava no bolso externo e ele não percebeu, não tinha visto. E eles começaram a revirar a bolsa, perceberam que eu tinha um celular, então roubaram um celular. É um celular que eu tinha comprado há 3 dias. Mas tudo bem. E nisso jogaram a bolsa na rua. Eu peguei as coisas, ajuntei, coloquei na mochila, que tinham se espalhado a Bíblia. Os moradores saíram, depois que os indivíduos foram embora. Eu comecei a conversar, acalmar uma senhora, que ela estava muito nervosa. Falei, calma, não. Ela, para onde você vai agora? Eu falei, eu vou continuar meu caminho. Ela, não, mas... E começou a conversar e eu me atrasei. Eu falei, vou ter que voltar para casa para avisar que talvez eu me atrase. Quando eu dobrei a esquina, veio outro assaltante. E disse, isso é um assalto. Eu falei, oxe, mas de novo? Aí eu falei, não, já me assaltaram já. Você chegou tarde. Ele falou, não, você não entendeu, isso é um assalto. Eu falei, então, mas já me assaltaram. Eu não vou entregar mais nada. Aí ele olhou para mim e falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu tenho certeza, eu fui assaltado. E eu estava consternado que isso não é um bom exemplo. Eu falei para ele, eu já cansei, se quiser atirar, você atira, eu vou embora. E saí andando. E ele parou, ficou parado com a arma e falou, volta aqui, eu estou te assaltando. Eu falei, eu sei, mas eu cansei da brincadeira. E fui embora. E ele falou, tá, vai para casa. Ficou por isso mesmo. E quando eu cheguei em casa, eu dobrei meus joelhos, agradeci a Deus pelo livramento. E aí eu lembrei dos 3 pontos que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje. Onde está Deus quando o sofrimento assola? Onde está Deus quando o perigo nos assedia? Ele está nos bastidores, por trás da dor, cuidando de nós, dirigindo o nosso futuro, porque o nosso Deus reina. E eu falei, não tem motivo para eu me desesperar, porque eu sei que no perigo, meu Deus está por trás da dor. O meu Deus está cuidando de mim. O meu Deus está dirigindo o meu futuro, ainda que eu não entenda. Porque eu sei que, apesar dos olhos humanos, parece que vivemos em uma sociedade insegura, que a qualquer momento podemos morrer ou sermos acometidos de alguma doença. Mas não devemos nos esquecer
que Deus, acima de todas as coisas, reina. E as coisas só acontecem debaixo da soberania dele, debaixo de sua vontade. Nós vemos primeiro, neste texto, que em momentos de dor, em momentos de sofrimento, Deus está por trás da dor. Isso é um tanto difícil para nós, porque nós olhamos para Deus e apenas o vemos como o gênio da lâmpada maravilhosa, que é aquele ser que fará com que todas as coisas deem certo para nós. É aquele ser que está disposto a satisfazer os nossos desejos mais egoístas. É um pai que nos mima. E esta é uma visão errônea, porque não é assim que Deus se apresenta na Bíblia. O Deus que se apresenta na Bíblia, muitas vezes aflige seus filhos. Ele não titubeou em lançar sua ira na cruz, no seu próprio filho, no seu filho legítimo. Quem dirá nós que somos pecadores? Deus aflige seus filhos. Há caos aqui no livro de Ruth, em Israel, fome. Eles então fogem para uma nação ímpia. Parecia que as coisas não poderiam piorar. Até que lemos, morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Ficaram ali quase 10 anos e de repente morrem também ambos, Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, sem deixar descendentes. E naquela época a mulher dependia totalmente do homem. Se elas não tivessem filhos homens, elas não tinham direito à herança. Elas ficavam à mercê da sociedade. Naquela época, nós vemos que as viúvas, as mulheres sem maridos, eram as mulheres que mais sofriam. Não é por acaso que a Bíblia, que o Antigo Testamento e também o Novo, enfatiza a que os cristãos, a que o povo de Deus não se esquecessem das viúvas. Porque elas não tinham nenhuma fonte de renda. Ela está então desamparada. É assim que o texto diz. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Noemi, no entanto, tem uma certeza inabalável. Nós percebemos em suas afirmações que ela tem um entendimento de 3 coisas. Primeiro, Deus existe. Por que é importante lembrar isso? Porque algumas pessoas, para explicar o mal, negam a existência de Deus. Vocês já viram ateus que argumentam? Não há Deus. Porque se Deus é tão poderoso e tão bom, como há mal? Como as coisas ruins acontecem? Percebemos então, não um problema de questão racional, mas de relacionamento. Eu fui ferido por este Deus, então eu prefiro que na minha mente Ele não exista. É mais confortável para mim. Se você entrasse nessa igreja e começasse a admirar a arquitetura e dizer, bonita decoração, gostei, fizeram bem o trabalho, e aí perguntasse, e aí você pergunta para alguém, você é novo e pergunta, quem teve a ideia? Quem projetou? Quem construiu? Eu então respondo para você, ninguém. Como assim ninguém? Apareceu do nada. Ninguém construiu isso aqui. Você vai ficar imaginando 2 coisas. Ou eu sou louco, ou eu briguei com o arquiteto, com o mestre de obras. Então, para algumas pessoas, para alguns ateus, já que o mal existe, ele me assolou, eu prefiro negar a existência de Deus. Outras pessoas, no entanto, recorrem a filosofias orientais, Seichonoye, que nega a existência do mal. Alguns negam a existência de Deus para explicar a maldade humana. Outros vão negar a existência do mal. Não, o mal não existe. Isso é interpretação. Você deve olhar a vida por uma outra perspectiva. Mas Noemi
ela biblicamente orientada, ou melhor, pelo Espírito Santo, ela chega ao pensamento correto do que está acontecendo. Ela pensa: Deus existe, Deus é soberano. Ela não nega a existência de Deus, e ela também não nega a existência do mal. Ela diz: Deus existe, Deus é soberano e Deus me afligiu. É isso que ela está dizendo. Olha o versículo 13. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Deus descarregou a sua mão contra mim. Ele está me afligido. Olha o versículo 20. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado quem? O Todo-Poderoso. Versículo 21, no finalzinho diz: visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Noemi começa a identificar o seu sofrimento, a sua dor, a sua miséria, como tendo Deus por trás disso. É difícil para nós. Eu não estou dizendo aqui que Deus é o autor do mal, não é isso. Mas que Ele, em sua soberania e na sua justiça, Ele decreta circunstâncias boas e também circunstâncias que nos afligem. E Ele é sábio, Ele tem um plano. Deus está por trás da dor. E esse ensinamento ele não aparece apenas no livro de Ruth. Abra sua Bíblia em Gênesis 45, versículo 8. Temos um outro personagem que sofreu, foi jogado no poço pelos seus irmãos, vendido como escravo. Quando estava em uma situação razoável na casa de Potifar, ele é tentado pela mulher de Potifar. E por não ceder à tentação, ele é jogado no calabouço. E agora, neste contexto, no capítulo 45, ele está em frente aos irmãos que fizeram tudo aquilo com ele. Ele tem a chance de se vingar. Mas olha o que ele diz. Gênesis 45, versículo 8. Não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Deus estava por trás do sofrimento. Era plano dele. Ele estava dirigindo as coisas ruins que estavam acontecendo na vida de José. Não é também só no livro de Gênesis e de Ruth. Olha Jó, capítulo 13, versículo 26. Jó, considerado um homem reto, íntegro e justo. Deus permite que Satanás o toque até um certo limite. E quando ele está em uma situação em que ele perdeu filhos, saúde e dinheiro, olha o que ele diz. Versículo 26. Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da mocidade. Deus está decretando para mim coisas amargas. Deus, Ele faz isso quando nós pecamos. Algo que me tem chamado a atenção nas últimas semanas, enquanto eu estou estudando, é que nós falamos pouco dos juízos de Deus, somente no meio da igreja tradicional. Porque nós temos, não sei, parece que medo de dizer que Deus castiga. Mas a Bíblia ensina isso. Que Deus nos castiga por causa de nossos pecados. A Bíblia diz lá em Hebreus que Ele castiga, que Ele corrige seus filhos indisciplinados quando nós pecamos. São consequências dos nossos pecados? Sim, mas há juízo de Deus por causa das nossas decisões pecaminosas.
Ele derrama os seus juízos. São juízos que nós chamamos de juízos temporais, ou seja, você é um salvo, você é filho de Deus. Não significa que por causa do seu pecado você irá perder a salvação. Não, porque ela é eterna. Então não virá sobre si um juízo eterno. No entanto, cairá sobre você, por consequências de seus pecados, de seus erros, de suas decisões pecaminosas, os juízos temporais de Deus. Isso é uma verdade. Davi não perdeu sua salvação por causa de seu adultério, mas sofreu as consequências, os juízos temporais de Deus. E os juízos temporais de Deus doem. E é Deus que dispensa esses juízos. E olha o que Ruth diz no versículo 13. Vou repeti-lo. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Muitos estudiosos entendem que essa expressão, por vossa causa, ela está dizendo, foi erro, foi errado, foi pecaminoso nós sairmos de Belém para irmos a Moabe. Foi um erro, foi pecado que os nossos filhos se casassem com pessoas, com mulheres que não eram israelitas. E ela diz, talvez Deus esteja me afligido por causa do meu pecado. Talvez Ele esteja derramando a sua ira, seus juízos temporais. Mas esta não é a única explicação para a dor. Porque a Bíblia também nos conta de pessoas que, lógico, pecadoras, imperfeitas, mas que não tiveram nenhum motivo para que Deus as afligisse no sentido de pecarem. Afinal, como nós dissemos, nós temos o exemplo de Jó, que a Bíblia o identifica no capítulo 1 e versículo 1 como um homem sendo justo, íntegro e reto e que se desviava do mal. No entanto, ele foi afligido e Deus estava por trás da dor, controlando as ações de Satanás, controlando todas as circunstâncias. Mas Deus permitiu que Jó sofresse. Deus está por trás da dor quando Ele dispensa seus juízos temporais sobre nós. Deus está por trás da dor quando Ele nos prova. O caso de Jó, o caso de José. No entanto, nenhum mal que nos acontece da parte de Deus é injusto. Porque talvez você pense, bem, se Ele nos prova, se Ele nos aflige, sem ser por causa de nenhum pecado específico que eu cometa, mas Ele pode me afligir, me provar, isso não é injusto? Não. Porque se Deus fosse tratar conosco com base apenas na sua justiça e esquecesse da sua misericórdia, nós não estaríamos aqui, estaríamos no inferno. Porque é isso que nós merecíamos. Mas a Bíblia nos diz que nós acordamos porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nada que acontece com você é injusto por parte de Deus. Nada. A Bíblia diz que quando Deus, do seu trono, olha para a humanidade, Ele diz, não há um justo sequer. Talvez, de acordo com o seu padrão humano, falho e limitado, você diga, eu conheço pessoas justas. Mas, quando consideramos o padrão perfeito, eternamente justo e sábio de Deus, Ele diz, não há um justo sequer. Então as coisas que acontecem com você não são injustas da parte de Deus. Além disso, não teria o oleiro direito sobre o barro? Ele quebra e Ele molda como Ele quer. Noemi estava certa quanto à providência amarga de Deus. Providência naquele sentido de que Deus Ele não deixa o mundo funcionando por si só. Ele não é como um relojoeiro
que faz um relógio, dá corda e deixa funcionando por si só. Não, Ele age na história e também nas circunstâncias particulares da nossa vida, como nós já ouvimos na abertura do culto. Deus age, e muitas vezes o seu agir se apresenta a nós de uma forma amarga. No entanto, Noemi acerta por um lado, ela diz: Deus está por trás dessa dor, porque Ele é soberano. Mas ela se esquece de algo muito importante. E isso nós vamos descobrir quando você ler comigo lá em Jó, capítulo 5, versículo 18. O que será que Noemi está se esquecendo? Ela fez uma afirmação correta. Deus é soberano. Ele está por trás da dor. Mas ela se esquece de algo muito importante que nós não devemos nos esquecer. Jó, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler juntos? Jó 5, versículo 18. Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e suas mãos curam. Ele não é um Deus sádico que gosta de ver seus filhos sofrerem. Ele é um Deus que não mima seus filhos, que corrige com rigor. Mas as mesmas mãos que ferem são as mesmas mãos que curam. E Noemi tinha se esquecido disso. E ela está tomada por dores, por angústias, por trevas, que ela não enxerga os pequenos raios de luz que estão penetrando essas nuvens negras. E quais são esses raios de luz? É o segundo ensinamento deste texto. Onde está Deus quando nós sofremos? Ele está por trás da sua dor. Onde está Deus quando nós sofremos? Ele está cuidando de você. Olha o versículo 15. Quando ela toma a decisão de voltar a Belém, ela se despede de suas noras. Ela se dá conta que há uma esperança de sobrevivência, porque o versículo 6 relata que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão, lá em Belém. Então ela decide retornar. Agora nós vemos do versículo 7 ao versículo 14 uma cena dramática, triste. Ela diz: mas é melhor vocês ficarem aqui. Há 3 razões pelas quais o escritor dedica muito espaço ao esforço de Noemi para devolver o Ruth e Orfa aos seus parentes, para que elas fiquem. Primeiro, a cena ela está destacando a miséria de Noemi. Versículo 11 diz: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu aí ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Noemi está dizendo: eu não tenho nada para oferecer a vocês. A minha condição é pior do que a condição de vocês. Vocês ainda têm a juventude. Vocês podem construir uma família, mas não esperem nada de mim. Se vocês tentarem ser fiéis ao nome de seus maridos, os meus filhos, vocês não encontrarão nada além de dor. Não venham comigo, porque eu percebo que Deus está me afligindo. Ele é contra mim. A vida de vocês pode se tornar tão amarga quanto a minha. Esse é o primeiro motivo. Ressalta a miséria, a dor, a angústia de Noemi. Mas a segunda razão, porque ela quer se despedir de suas noras, é para estar relacionada a um costume antigo de Israel. Não só um costume, mas uma lei, o levirato. O costume era que quando o marido israelita morresse e não deixasse descendente, o seu irmão ou parente mais próximo deveria se casar com a viúva para continuar o nome do falecido. Então, suponha que eu tenho um irmão mais novo, estou casado, eu morro, não tenho filhos. Para que o meu nome fosse lembrado,
o meu irmão deveria se casar com a viúva, com a minha viúva, e o primeiro filho seria colocado na minha conta, o falecido, para que eu não morresse sem descendência. Então ela está dizendo, mas não há chance. Isso não vai dar certo conosco. Porque eu não tenho outros filhos. Já sou velha. Não há condição de eu dar luz a outros filhos. E ainda que eu tivesse condição, vocês deveriam esperar eles crescerem. Ia demorar muito. Mas Noemi está tão amargurada que ela não consegue se lembrar que ela tem um parente que vai aparecer lá no capítulo 2, Boaz, que poderia se apresentar como resgatador. Mas a dor é tão grande, dilacera o seu coração, a sua alma, que ela não enxerga solução alguma. E um terceiro motivo é fazer com que a fidelidade de Ruth apareça de modo surpreendente. E aí sim eu quero ler o versículo 15. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo, Ruth, e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Ruth então declara, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Ruth está dizendo, eu não vou te abandonar, independente das circunstâncias. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus. A mão que fere é a mão que está por trás também, curando, cuidando. Eis aqui a providência de Deus, trabalhando, usando Ruth como meio para consolar e para cuidar de Noemi. Talvez em um momento difícil para você, em uma doença, perda, seja financeira ou de algum ente querido, você diga, cadê Deus? Onde Ele está? Deus está cuidando de você através daquele amigo que não te abandona, mesmo você sendo chato, reclamão. Deus está ao seu lado, através do marido, da esposa, que não te deixa, dos seus filhos que te amam, independente de você ter ou não ter. Deus está cuidando de você, através da comunhão da igreja. Algo que é muito bonito no livro de Ruth é que Boaz a elogia Ruth e diz assim, bendito seja o Senhor, o Deus que sobre as suas asas você veio se refugiar. E mais para frente, ela deita aos pés de Boaz. Quando ele acorda, vê aquela mulher deitada aos seus pés, ele diz, o que você quer que eu faça? E ela diz, cubra-me com a sua capa. Uma tradução literal do hebraico, ela está dizendo, cubra-me com as suas asas. A mesma palavra hebraica traduzida por asas que Boaz usa, ela está usando agora. O que ela está dizendo é, você não crê que Deus cuida, refugia os seus filhos, como uma galinha protege os seus filhotes? Você não crê nesse Deus? Então, demonstre esse Deus para mim através do seu cuidado. Se você crê num Deus compassivo, num Deus bondoso, misericordioso, você deve ser compassivo e misericordioso. E Deus demonstra a sua misericórdia. Deus demonstra a sua compaixão, o seu cuidado por nós, agindo através de meios, levantando pessoas para que estejam ao nosso lado. Esta é a expressão do cuidado de Deus. Há uma lição aqui. Quando decidimos que Deus é contra nós, repare, Deus nos aflige para o nosso crescimento, para o nosso bem, ainda que não entendamos, mas Ele não é contra nós.
Mas quando alguma pessoa pensa nisso, geralmente essa pessoa exagera no seu desespero. É o caso de Noemi, que se tornou tão amarga que não é capaz de ver os raios de luz espreitando ao redor das nuvens. Foi Deus quem acabou com a fome. E ela se esquece disso, lá em Belém. Foi Deus que abriu o caminho de volta para casa. Foi Deus que constrangeu Ruth a ficar com Noemi. Foi Deus que reservou Boaz para mais à frente resgatar Ruth e a família de Noemi. Mas Noemi está tão amarga que não consegue ver a misericórdia de Deus, o trabalho de Deus em sua vida. Noemi está sem acreditar, sem confiar em Deus. Ela deve lembrar que o Deus soberano e todo-poderoso, que rege os assuntos das nações e famílias, rege também cada circunstância de nossas vidas. Abra os olhos, Noemi. Abra os olhos para enxergar além da dor. Tenha um coração mais grato, pois Deus está cuidando de você. Onde está Deus quando sofremos? Terceira resposta: Ele está dirigindo o nosso futuro. Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega e da cevada. Que coincidência, não? Elas estão saindo da miséria, da fome, lá em Moabe, e elas chegam justamente no dia da colheita. E o que tem colheita? E o que tem na colheita? Alimento. Não foi coincidência. Deus está cuidando do futuro de Noemi. Deus está cuidando do futuro de Ruth. As coisas não acontecem pelo acaso. Porque não há rei em Israel, mas há um rei no universo. Há um Senhor. Há um Deus. E que nada sai do seu controle soberano. Ele está agindo nos bastidores. Ele é o diretor dessas tramas que nós vemos acontecendo no livro de Ruth. Elas chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Não só isso, Noemi tem de abrir os olhos para Ruth. Que presente de Deus! Cuidado, que bênção! Não, Noemi, você está tão cansada com a noite da adversidade que você não pode ver o amanhecer da alegria. O que ela diria se naquele momento ela pudesse ver que em Ruth ela ganharia uma criança? Afinal, no decorrer do livro nós vamos ver que Boaz a resgata. Dessa relação, Noemi, por direito, tem um neto, Obed, pai de Jessé, que será pai de Davi, um rei segundo o coração de Deus, e também um ascendente do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sequer passa isso pela mente de Noemi. Ela achava que era o fim de sua história, mas Deus estava apenas escrevendo um novo capítulo, com coisas boas, com alegrias indizíveis, com algo que Noemi morreu sem imaginar que ela seria ascendente, que ela estaria na linha de ascendência de Jesus Cristo. Deus está cuidando de você. Deus está dirigindo o seu futuro. Devemos lembrar, devemos guardar no coração
a seguinte informação, a seguinte frase: o Senhor não julga com débil entendimento. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele por sua graça. Atrás de uma providência que em algumas circunstâncias se apresenta carrancuda, ele esconde uma face sorridente. Paulo diz lá em Filipenses 3, versículo 13 ao 14: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus tem poder de restaurar a sua história, e Ele assim faz. E a nossa alegria, a nossa satisfação está na sua expressão de cuidado maior, que é Cristo Jesus. Paulo irá dizer que Ele é o nosso lenitivo, o nosso consolo. É Ele que adoça a nossa vida em momentos de amargura. Eu quero concluir com 3 lições. Primeiro, o governo soberano de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, reina em todos os assuntos. Não entenda, não compreenda a vida numa filosofia de pizza. Esse pedacinho aqui é o meu relacionamento, são os meus relacionamentos, isso aqui é meu trabalho, isso aqui é o meu lazer. Não! Toda a sua vida, todo o seu ser pertence a Deus, e Deus cuida de todas as áreas. Ele governa as nações, Ele governa as famílias, as circunstâncias. Noemi duvidara de muitas coisas, mas ela nunca duvidou que Deus estava envolvido em cada parte de sua vida e que ninguém poderia deter a mão dele. Ele dá a chuva e Ele tira a chuva. Ele dá a vida e Ele leva a vida, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Noemi está certa e nós devemos acompanhá-la nessa convicção. Deus Todo-Poderoso reina em todos os assuntos. Até mesmo as nossas dores não estão fora, a par dos planos de Deus. Ele está usando-as, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda lição: a providência de Deus, o modo que Ele age, nos é misterioso. Deus tinha lidado com Noemi de uma forma amarga, pelo menos a curto prazo, mas tinha. Talvez alguém vá dizer: foi tudo devido ao pecado de ir para Moabe e casar seus filhos com mulheres estrangeiras. Provavelmente sim, talvez sim. Mas não necessariamente, porque nós vimos também que Deus prova os seus filhos. Salmo 34, versículo 19. Colocaram no meu Facebook e eu achei ótimo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nem o Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a palavra de Deus promete que os crentes não passarão por aflições. Mas suponha que a calamidade de Noemi foi devido à sua desobediência. Isso faz com que a história seja duplamente encorajadora, porque mostra que Deus deseja e é capaz até mesmo de transformar os seus juízos em alegria. Nunca pense que o seu pecado ou o seu fracasso do passado significa que não há esperança para o futuro. Há esperança para pessoas que sofrem, porque estão sendo provadas por Deus. E há também esperança para pessoas que sofrem por causa de seus pecados e dos juízos temporais de Deus. Há esperança tanto para um quanto para outro, porque o Deus que nós servimos, Ele é soberano, Ele não dá satisfação para ninguém, mas Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Ele está de braços abertos a se reconciliar com um Pedro que o negou e nos perguntar: você me ama? Você me ama? Você me ama?
então confie, descansa na misericórdia eterna de Cristo Jesus. Por último, considere os bons propósitos de Deus. Deus não só reina em todos os assuntos dos homens, e não só a sua providência por vezes é difícil, mas em todas as suas obras são feitas para o bem e para a felicidade de seu povo. Já pensou nisso? Quem teria imaginado que no pior de todos os tempos, o período dos juízes, Deus estava se movendo em silêncio nos dramas de uma única família para preparar o caminho para o maior rei de Israel? Não só isso, Ele estava trabalhando para preencher Noemi, Ruth, Boaz e seus amigos com grandes alegrias. Se alguma coisa aconteceu na sua vida que fez o seu futuro parecer perdido, aprenda com Ruth que Deus está trabalhando nesse momento para dar-lhe um futuro de esperança. Confie nele, espere pacientemente. As sinistras nuvens estão cheias de grandes misericórdias, e elas vão liberar com as bênçãos de Deus sobre você. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Onde está Deus quando sofremos? Seja porque Ele está nos provando por causa dos seus juízos temporários, Ele está por trás da dor, trabalhando, usando-a para nos corrigir, para nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Onde está Deus quando sofremos? Ele está cuidando de nós. Onde está Deus quando somos assolados pela angústia? Ele está dirigindo o nosso futuro, porque Ele reina. Israel não está desamparado. Deus reina, louvado seja o seu nome. Esta noite, Senhor, nos chamastes de volta, fazendo o nosso olhar se voltar para os céus. Porque muitas vezes o nosso olhar se perde, olhando para os ventos, para as circunstâncias, perdemos o foco, a direção, seguimos no caminho que o nosso coração planejou e deixamos de perceber o Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor transforma o mal em bem, porque o Senhor nos disciplina, e o Senhor nos mostra o caminho. Abra os nossos olhos, Senhor. Conceda-nos um coração quebrantado, que deixemos a amargura e a tristeza e caminhemos para a alegria, para a doçura de uma vida contigo, Pai. Nós te bendizemos esta noite porque falaste ao nosso coração. Bendizemos ao Senhor nosso Deus porque Tu nos amas. Nunca é por acaso que estejamos aqui. Nunca é algo só humano. Mas é a mão de um Deus vivo e poderoso que está sobre nós. Um Deus a quem nós entregamos a nossa vida. Um Deus que nós olhamos para Ele e reconhecemos o amor mais absoluto que existe. Porquanto foi o Deus que deu seu Filho, seu único Filho, santo e justo, para morrer e nos redimir de nossas amarguras. E nós te louvamos por isso. Pai, ouve as orações daqueles que nesta noite reconhecem que o Senhor falou com eles. O Senhor conhece o nosso coração. Esta é uma noite de salvação, de alegria e de mudanças, nunca por acaso, mas por obra de Tuas mãos, que sempre dirigem o nosso destino. E nós te bendizemos orando em nome de Jesus. Amém. Agora, meus amados irmãos,
que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo habitem abundantemente em vossos corações para todos sempre. Amém. Amém.